Então, pessoal, vamos explicar aqui sobre velocidade escalar média, tá? E um assunto que vocês já podem ter visto lá no 9º ano, e a gente vai reforçar isso daqui agora para vocês, tá? A gente viu na nossa aula passada como é que funciona a trajetória, a posição, nós estudamos isso, né? Então, vamos saber, agora faltou a gente saber o quê? Com que rapidez, né, aquele carro, aquele objeto, aquele corpo se locomovia, tá certo? Não tinha uma trajetória, estava no ponto A, no ponto tal, A, ia para o ponto B, mas com que velocidade ele ia, né? Então, a gente precisa, com que rapidez acontecia essas variações, né? Então, a gente vai observar que entre esses registros da posição escalar, a gente sempre utilizava o quê? O S e o SI como posição final e posição inicial. Não era assim? Então, a gente vai continuar utilizando, tá? Esse registro. E o intervalo de tempo com o tempo final e tempo inicial também, tá? Eu vou colocar aqui, ó, só para a gente entender. Delta S é o quê? Variação da posição, tá? Variação da posição. Ok? O que ele variou? E o delta T é o quê? O que é que significa? É a variação do tempo, tá? Vou colocar aqui. Intervalo de tempo. Em quanto tempo isso aconteceu, essa variação? É isso que ele está dizendo. E aqui, ó, vai ser o quê? A posição final, ok? SI inicial. Aqui, tempo final. E aqui, inicial. Ok? Para que a gente saiba, isso daqui, ó, delta S é igual a isso, e isso daqui, delta T, é igual a isso. Que é justamente essa variação, esses termos. Tá certo? Ah, professor, e esse VM aqui? Ah, muito bem. Isso daqui é a danada que nós estamos aprendendo hoje. Velocidade. Velocidade média. Tá? Pronto. E a velocidade média é isso, tá? É a variação do espaço em função, ou a variação da posição em função do tempo, do intervalo de tempo percorrido, tá? Essa velocidade escalar média significa isso, tá, pessoal? Ou seja, a velocidade dele pode ser identificada apenas se eu souber qual foi a variação da posição, ou seja, quantos quilômetros ou metros ele se deslocou, tá? Que é o delta S, dividido pelo intervalo de tempo. Em quanto tempo? Por exemplo, eu vou fazer aqui, daqui para Ipueiras, né? Eu sei quantos quilômetros são daqui para Ipueiras, tá? Para quem não sabe, eu não moro em Ipueiras, tá, pessoal? Eu moro aqui no Charito. Então, só a exemplo de curiosidade. Daqui para Ipueiras é 12 quilômetros. Então, já sei o quê? O meu deslocamento. A variação da minha posição, na verdade, 12 quilômetros. Aí eu saí daqui, ó, marquei no relógio quanto tempo eu levo. Pronto, marquei o tempo. Ah, foi 10 minutos. Beleza. Então, tem como eu conseguir a velocidade que eu estava, a velocidade média que eu estava. Entendeu? Só faz esse cálculo, dividir um pelo outro. Só isso, professor? Só? Não é legal? Bacana? Simples de entender? Então, é possível a gente fazer isso. Então, se a gente considerar, tá?
O que é uma velocidade média? Né? É isso que interessa para a gente. O que é uma velocidade média? Como o nome já diz, velocidade média é uma média de velocidade. Isso não significa que eu tenha ido para, quando eu encontrar aqui a velocidade, não significa que eu fui numa única velocidade daqui para Ipueira, tipo, 80 km por hora. Ah, foi 80 km por hora daqui até lá. Se eu disser isso, eu vou estar mentindo. Por quê? Porque tem as adversidades no meio da pista até lá. Tem um quebra-mola, que eu vou ter que reduzir a velocidade, não é verdade? Vou ter que andar com menos intensidade, e assim por diante, tá? Então, não é possível conseguir uma velocidade daqui até lá sem alterações. Pode ser que eu consiga diminuir ou aumentar, depende da situação. Então, velocidade média vai justamente trazer isso. Vai mediar. Significa que, em média, eu fui naquela velocidade. Por exemplo, se eu conseguir uma velocidade de 60 km aqui por hora, significa dizer que eu andei mais tempo a 60 km, mas eu também pude ter ido a 80, ou eu posso ter ido a 40, e no final teve a média dessa velocidade. Tudo bem? Tá dando para entender? É só uma média, como o próprio nome já diz. E quando a gente sabe muito bem o que é que significa essa média, né? É uma junção, né, de valores que eu vou somar e depois eu vou dividir pela quantidade deles, aí a gente tem essa média em si, tá certo? Então, velocidade média é isso, tá? O que é que a gente precisa? A velocidade média é dada, tá, em metros por segundo. Como assim, professor? Olha só, em metros por segundo. Como é que eu vou calcular, então, a unidade, ó, velocidade média é igual a metros por segundo. Essa é a unidade de medida, tá? Metros por segundo. Tudo bem? Ah, professor, eu não entendi. Mas só que a gente utiliza também, em muitos casos, o quilômetros por hora. Todo mundo, é o que eu acabei de usar como exemplo, não foi? Quilômetros por hora. Então, a velocidade, a gente vai ter essas medidas aqui. Mas, a essencial que a gente precisa saber, as duas a gente precisa saber, mas essa daqui vai ser como o carro-chefe da nossa velocidade média, em metros por segundo. Significa dizer o quê? Que essa variação da posição vai ser em metros e o tempo em segundos. Ah, professor, e quando eu estiver falando em quilômetros? Quando eu estiver falando em quilômetros, eu tenho que trabalhar em horas, tá? Ou seja, o espaço em quilômetro, a posição em quilômetros e o tempo em horas. Quando eu estiver falando em metros, eu vou trabalhar a posição em metros e o tempo em segundos. Uma coisa está relacionada à outra. Eu não posso medir em quilômetros daqui para Ipueira, como eu disse aqui para vocês no exemplo que eu dei, né? Vamos supor, eu tenho 12 quilômetros daqui para Ipueiras, certo? E eu levei 10 minutos. Olha só, 10 minutos daqui para lá. Eu vou poder fazer essa relação, quilômetros por minuto? Não, nesse caso eu não posso. Por quê? Porque quilômetro tem que relacionar por hora. Então, eu tenho que transformar esses 10 minutos em hora, tá? Para poder resolver minha questão. Senão não vai dar certo. Então, a gente precisa estar alinhado a isso. Quando eu estiver falando em metros, o tempo tem que estar em segundos. Quando eu estiver falando em quilômetros, o tempo tem que estar em horas. Estão compreendendo isso até então? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, fique à vontade, tá, pessoal? Chegando a mais alguém aqui para o nosso momento. Sejam bem-vindos. Então, é isso. É isso que está acontecendo. Isso é a velocidade média, tá? Que é muito importante. Como eu disse para vocês, eu vou só apagar aqui para a gente explicar. Vocês já fizeram essas anotações? Espero que sim. Oi? Eu já. Beleza.
Quem quiser fazer um print, façam aí, depois coloquem no grupo de vocês, por favor, por gentileza. Muito agradecido. Pronto. Valeu. Alguém do primeiro A também para fazer o print? Prontinho, vou apagando aqui, tá, pessoal? Então, sabendo disso, o que é que a gente vai, o que é que a gente tem? Quando a gente for transformar isso, tá? Algumas situações que a gente vai poder transformar, aí a gente tem que saber o quê? 1 quilômetro por hora é igual a quê? Né? Olha só, 1 quilômetro, pessoal, tem quantos metros? 1000 metros? Show! 1000 metros. 1000 metros, tá? Por 1 hora, tem quantos segundos? 60. Opa, 60? É. 60 minutos, né? Mas eu quero saber quantos segundos tem 1 hora. Uma pergunta aí, professor? Não entendi, não. Quantos segundos tem 1 hora? Peguei vocês, hein? Olha aí. 60. Ó, 1 hora tem 60 minutos. Cada 1 minuto tem quantos segundos? 60 também. Então, basta fazer 60 vezes 60. Tudo bem? Então, 60 vezes 60 dá 3.600. Tudo bem? Ok. Então, o que é que acontece? Por que é que eu estou fazendo isso? Isso daqui, ó, é metros por segundo. Não foi isso? Ó, 1 quilômetro por hora é igual a 1000 metros por 3.600 segundos. Olha que bacana. Não é legal? Então, se eu posso cortar aqui, ó, esse zero com esse zero, esse com esse, o 10 aqui, eu vou voltar uma casa, tá, pessoal? Então, isso daqui vai ser igual, eu posso ser representado também dessa forma. 1 quilômetro por hora é igual a 1 sobre 3,6. Isso tudo que eu estou fazendo é para quê? Para que a gente chegue no que a gente está querendo encontrar, que é para quando a gente quiser transformar o quilômetros por hora em metros por segundo, tá bom? E como é que eu faço? Olha só como exemplo. Olha só. Exemplo. Eu quero transformar, por exemplo, 27 quilômetros, tá? 27 quilômetros por hora em metros por segundo. O que é que eu tenho que fazer? Tá? Olha só. O que é que eu tenho que fazer com isso? Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar o 27, tá? 27 quilômetros. Vai ser igual a 27 vezes 1,3,6. Ou seja, 27 dividido por 3,6. Isso daqui, pessoal, vai ser equivalente a quê? Isso daqui significa o quê? Quando eu estiver em quilômetros e quero transformar em metros por segundo, eu vou dividir por 3,6, tá? 27 dividido por 3,6 dá 7,5 metros por segundo. Ok? Quando eu tiver, outro exemplo, em metros por segundo, e vou transformar em quilômetros por hora, o que é que eu vou fazer? 40. Vou pegar o 40 e vou multiplicar por 3,6. Ok? 40 vezes 3,6, que vai dar igual a 144 quilômetros por hora. Então, essa é a transformação que a gente vai precisar utilizar, tá?
Quando eu tiver em quilômetros por hora, eu vou dividir por 3,6 para chegar em metros por segundo. Quando eu estiver em metros por segundo, eu vou multiplicar por 3,6 e eu vou conseguir em quilômetros por hora. Isso daqui é só para a gente fazer as transformações necessárias, quando for preciso, tá? Se a questão estiver pedindo em quilômetros por hora e eu estiver em metros por segundo, eu tenho que fazer essa transformação. Vou multiplicar por 3,6, certo? Se eu estiver em metros por segundo e quero em quilômetros por hora, aliás, o contrário, né? Se eu estiver em quilômetros por hora e quero em metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Então, vou fazer aqui até um modelozinho estratégico para a gente, tá? Um modelozinho estratégico para a gente entender melhor. Olha só. Se eu estou quilômetros por hora, né? E vou para metros por segundo, olha só. Eu faço o quê? Divido por 3,6. Tá bom? Se eu estou, isso de quilômetros para metros por segundo. Se eu estou em metros por segundo e vou para quilômetros por hora, eu faço o quê? Multiplico por 3,6. Deu para entender agora na setinha? Para a gente não esquecer? Quilômetros por hora, eu divido por 3,6, eu vou encontrar metros por segundo. Se eu estou em metros por segundo e quero quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6 e vou chegar em quilômetros por hora. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Como é que a gente vai fazer essa troca? Um eu divido e o outro eu multiplico. Ok? Eu tenho medo desse silêncio de vocês, porque às vezes eu acho que vocês não estão entendendo e não querem me dizer. Por favor, fiquem à vontade. Ok? Então é isso. Nós vamos precisar desses métodos aqui para a gente conseguir desenrolar, tá bom? Então vamos lá. Isso dentro da escalar média, mas temos também uma velocidade escalar instantânea, tá? O que é isso, professor? Uma velocidade média escalar, aliás, a velocidade escalar instantânea. Vocês entenderam o que é a média direitinho? A média é justamente uma média de velocidades, né? Que você vai aqui, eu vou tirar daqui para Fortaleza, mas daqui até chegar em Fortaleza eu posso ter andado a 100 km por hora, a 80, né, a 120. E quando eu falo uma média, é como dizem no popular, é uma por outra, né? Eu vou fazer uma média dessas velocidades para poder eu chegar bem. E a velocidade escalar instantânea, como é que funciona? Né? Vamos dar um exemplo aqui, tá bom? A velocidade média, vamos considerar um ciclista, né? Alguém que gosta de andar de bicicleta, aí tem um monte de gente que gosta, né, agora, que percorre uma estrada com velocidade escalar média, olha só, voltei para cá, de 60 km por hora, tá certo? Isso significa que em uma hora ele se deslocou 60 km, concorda? Se ele está numa velocidade de 60 km por hora, em uma hora ele andou 60 km. De boa, né? Isso é a média dele. Entretanto, essa afirmação não garante, tá, pessoal? Não garante que a velocidade tenha permanecido a mesma em todos os instantes. Que é isso que eu estou falando para vocês. A velocidade média não garante isso, né? Então, para mais detalharmos essas velocidades, sobre a velocidade, seria necessário reduzir o máximo possível o intervalo de tempo, tá? Esse raciocínio nos leva a determinar a determinação da velocidade escalar em cada instante, ou seja, a velocidade escalar instantânea. Isso significa o quê? Quando é que eu vou descobrir, então, professor,
qual é a diferença entre a velocidade escalar instantânea e a velocidade escalar média? É quando eu pegar um intervalo de tempo muito pequeno. Aí eu vou saber essa velocidade escalar instantânea. O que é instantânea? Naquele momento, naquele exato momento, qual era a velocidade que estava? Vocês estão conseguindo compreender? Aquele determinado momento, por exemplo, eu vou marcar aqui 1 minuto, tá? Né? Aí eu vou marcar, vou tirar para saber qual é a velocidade instantânea, naquele minuto, naquele segundo, entendeu? Aí a gente consegue calcular, tá certo? Aí a gente consegue calcular a velocidade naquele instante. A velocidade média é diferente. A média, como eu já disse para vocês, não é possível determinar a velocidade dela, do móvel, né, em todo momento. Não, é uma média. Daqui para Fortaleza é apenas uma média de velocidade que ele teve. Ah, mas eu quero saber, professor, a velocidade que ele estava quando ele passou, vamos dar um exemplo aqui, lá em Canidé, tá? Eu quero saber. Então, vamos lá, mais específico, aí a gente consegue localizar. Porque a gente vai diminuir o tempo, né? E aí a gente consegue analisar a velocidade instantânea naquele momento. A velocidade em que se encontra, tá? Então, a diferença entre uma e outra é só essa. Porque o cálculo que a gente faz é o mesmo, tá bom? É o mesmo, professor? É a mesma coisa. Só o que vai mudar é o quê? O intervalo de tempo. O intervalo de tempo vai ser menor. Não é verdade? Para poder a gente descobrir. Então, a velocidade média vai ser igual à velocidade instantânea, né? Que é dividido pela variação da posição sobre o intervalo de tempo. Do mesmo jeito que a gente já viu. Isso para valores, olha só. Para valores, tá? Para valores de tempo muito pequenos. Então, eu só vou ter essa diferença nesse sentido, tá, pessoal? Só nesse sentido. Quando eu estiver trabalhando com um tempo muito pequeno, um espaço de tempo, que aí eu vou conseguir a minha velocidade instantânea, tá certo? Tudo bem? Até aqui? Beleza? Alguma dúvida? No momento eu vou interromper a gravação para o vídeo não ficar muito longo, tá?